Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A gente está estudando aqui Moroni, capítulo 7. A gente estudou ontem até o versículo 14. Hoje a gente vai do capítulo 7, do versículo 15. Vamos dar seguimento aqui para ver até onde nós vamos. Bom, aqui, só para nós pegarmos uma introdução, Moroni, ele está relatando a carta do pai dele, o pai dele havia ensinado numa sinagoga. Então, ele pega essa carta e transforma em um conteúdo, partes dessa carta nesse conteúdo aqui para nós também, tá bom? Dentro desse livro aqui. Então, só para nós entendermos o que está acontecendo, eu vou ler o versículo 14 e eu dou seguimento aqui. O versículo 14 ele disse: Portanto, tendes cuidado, meus irmãos, a fim de não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom, e de Deus. Ele fala para nós não misturarmos a coisa, né? O que é de Deus é bom, o que é do mal é do diabo, para nós não misturarmos, porque pode acontecer de alguém falar que algo ruim é bom, né? Uma pessoa falar vingança é boa, né? Não? Ou, algumas pessoas temos que tomar cuidado com algumas frases do tipo, a pessoa fala assim, não, mas isso aí não tem problema, né? Não, então a gente tem que tomar cuidado de não transformar algo que é ruim em coisa boa. Tá bom, ele vai trazer alguns exemplos aqui. Vamos dar seguimento aqui no versículo 15. Tá bom? Diz assim, ó: Pois eis que, meus amados irmãos, dado é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal. E a maneira de julgar para que tenhais um conhecimento perfeito é tão claro como a luz do dia, comparado com as trevas da noite. Então, ele fala que a maneira de nós julgarmos é muito clara. Tão clara como o dia e as trevas, né? Então, são coisas completamente diferentes. Então, ele vai nos mostrar como julgar da maneira certa. Uma maneira certa de julgar, que ele vai trazer aqui para nós, né? Eu acho que no versículo 17, 18, aqui, 16, 17, mostra melhor. Vamos lá, diz aqui, ó. Versículo 16. Eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele a praticar do bem, persuade a crer em Cristo, e é enviado pelo poder e dom de Cristo, por conseguinte podeis saber, com conhecimento perfeito, que é de Deus. Então, tudo aquilo que persuade a crer em Cristo, a se voltar para Cristo, a fazer o bem, isso vem de Deus. Então, a gente pode julgar com certeza que vem de Deus. Então, a pergunta que nós podemos fazer anteriormente é: aonde isso vai me levar? Isso que eu estou aprendendo vai me levar para onde? Quais são as consequências disso? Isso vai nos ajudar. Só que aqui ele falou no comecinho do versículo algo bem interessante sobre a luz de Cristo, né? Ele falou, pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens. O Espírito de Cristo, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho aqui, mas ele é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um personagem, tá bom? É o terceiro membro ali na Trindade, tá bom? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem o poder, uma influência de influenciar as pessoas, tá bom? Mas não de dominar a consciência da pessoa, né? Nós que vamos escolher o que nós fazemos, mas assim como o inimigo, ele influencia, o Espírito de Deus também nos influencia. E aqui falou sobre o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, tá bom? Também tem outros nomes nas Escrituras. Tem também o nome de Luz de Cristo. Às vezes ela é chamada de Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo ou Luz da Vida. Então, o que é o Espírito de Cristo, tá bom? O que é esse Espírito de Cristo aqui? Bom, de acordo com o guia de estudo das Escrituras, falando sobre o Espírito de Cristo, ou vou chamar aqui de a luz de Cristo, tá bom? Que é um dos termos usados aqui. A luz de Cristo é uma energia divina, poder e influência que procede de Deus através de Cristo e dá vida e luz a todas as coisas. E é a lei pela qual todas as coisas são governadas no céu e na terra. Então, olha só o que é a luz de Cristo, né? Ela é uma energia, tá bom? Uma influência
que, que move todas as coisas são, os planetas se movem em sua ordem, tudo por meio dessa luz de Cristo, dessa energia que Cristo, que emana por meio de Jesus Cristo. E também por meio dessa energia, por meio dessa luz, é que dá vida a todas as coisas. Nós pararmos para pensar na criação, né, vendo ali em Gênesis, na criação, o Senhor primeiro cria ali as plantas, né, animais, e depois fala sobre criar o sol, né? E a planta, né, a gente sabe que não sobrevive sem a luz do sol. Mas como ela sobreviveu antes? Com a luz de Cristo, né? A luz de Cristo é suficiente na nossa vida também. Então, aqui, falando sobre essa luz de Cristo, tá bom? Conforme eu falei, a diferença entre a luz de Cristo e o Espírito Santo é que o Espírito Santo ele é um personagem. Já a luz de Cristo é uma energia, é uma luz que emana do próprio Cristo, tá bom? É um poder. Vamos lá aqui também. O que mais nós sabemos sobre essa luz de Cristo? Uma das manifestações da luz de Cristo, ela se manifesta em nossa consciência, conforme o versículo diz aqui, para que nós possamos distinguir o bem do mal. Então, ela vai se manifestar na nossa consciência. A luz de Cristo não é a nossa consciência, mas ela nos influencia para nós podermos distinguir o que é certo e o que é errado, né? Aqui no Guia dos Estudos das Escrituras diz: a consciência é uma manifestação da luz de Cristo, que nos permite distinguir o bem do mal, mesmo quando não há uma lei escrita. Como assim, quando não há uma lei escrita? Bom, quando nós temos uma lei escrita, fica muito claro o que nós devemos fazer. Por exemplo, existe a lei de não matar. Então, já está escrito na lei, a pessoa já sabe, não pode matar, está escrito na lei. Mas mesmo sem ter uma lei, por meio da luz de Cristo, nós já sabemos o que é certo e o que é errado, né? Por exemplo, Caim conspirou e matou Abel. Ele sabia que era errado. Isso se encontra aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Ó. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, entrando eles no campo, ou seja, ele conversou com Abel e levou ele para um lugar afastado, onde ninguém estava, e ali o matou. Ele já foi lá levar ele para um lugar afastado, escondido, porque ele já sabia que é errado. Então, mesmo em Gênesis capítulo 4, que não tinha uma lei dizendo não matarás, ele sabia que era errado, por conta dessa luz de Cristo que vem a todas as pessoas. Todo mundo nasce com a luz de Cristo, tá bom? Então, aqui então nós sabemos que Caim, ele procedeu mal e ele sabe que procedeu mal, né? Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Aqui, né, Paulo, em Romanos, capítulo 7, ele fala sobre a lei, tá bom? Ele começa a explicar sobre a lei. E aqui ele fala que antes ele vivia sem lei, né? Ou não tinha os mandamentos, vamos colocar dessa maneira, não tinha a lei por escrita, tá bom? Mas quando veio a lei, ou seja, os mandamentos, ele fala, o pecado reviveu em mim. Ele não fala que o pecado nasceu, reviveu, ou seja, voltou, ficou mais forte, porque a lei escrita mostrou mais fortemente o que não se pode fazer, ou o que se deve fazer, no caso, guardar os mandamentos de Deus ali. Então, a lei escrita, ela nos dá uma direção ainda maior, mas a luz de Cristo, ela, por exemplo, um, um índio lá no meio do mato, né, na sua tribo, ele vai saber que é errado pegar a flecha do outro índio ali escondida, né? Ele vai saber, porque a luz de Cristo já emana na mente de todas as pessoas, dizendo o que é certo e o que é errado, tá bom? Porém, quando nós temos a lei escrita, conforme Paulo ele menciona aqui, isso fica mais vívido ainda em nós, fica mais claro ainda em nós, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, no mesmo versículo que nós lemos lá, fala, portanto vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele a praticar o bem, persuade a crer em Cristo, e é enviado pelo poder e dom de Cristo,
por conseguinte, podeis saber com conhecimento perfeito o que é de Deus. Então, ele está mostrando para nós um modo de julgar. Bom, então, esse capítulo vai falar aqui sobre julgamento. Versículo 17 diz assim: Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal, a não crer em Cristo e a negá-lo e não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito o que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém, nem tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem aqueles que se sujeitam a ele. Bom, então ele traz o versículo 16 e o 17 aqui, traz o exemplo perfeito para distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Se persuade a gente a fazer coisas boas, a crer em Cristo é de Deus. Se persuade a gente a sair do caminho de Deus, então são coisas erradas, tá bom? São coisas que não provêm de Deus aqui. Ele já explicou, mas eu acho interessante que Moroni traz na carta aqui, o Mormon ele dando ênfase a isso, ó, versículo 18. E agora, meus irmãos, vendo que conheçais a luz, pela qual deveis julgar, luz essa que é a luz de Cristo. Tendes cuidados para não julgar erroneamente, né? Porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis também julgados. Então ele dá o modo de conhecer e fala, cuidado para não julgar erroneamente, ou como está escrito lá no versículo 14, cuidado para a gente não dizer que o que é bom, né, é do diabo e o que é mal vem de Deus. Então a gente não pode pensar essas coisas, tá bom? Um exemplo, né? As pessoas se sentem presas ao viver os mandamentos. Falar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então ela pensa que é mal fazer os mandamentos. Não, mas os mandamentos nos protegem. E também os mandamentos nos conecta com o Senhor. Ao viver e obedecer, a gente fica mais conectado com o Senhor. Bom, então não podemos ficar enganados com esse tipo de assunto. Ele continua aqui, versículo 19. Portanto, vos suplico, meus irmãos, que procureis diligentemente, na luz de Cristo, diferenciar o bem e o mal, e vos apegardes a tudo o que é bom, e não condenardes, certamente sereis filhos de Cristo. Bom, aqui então, ele faz uma súplica a nós, a todos nós, né, que nós possamos diligentemente buscar essa luz de Cristo, distinguir, como que eu posso buscar a luz de Cristo? É procurar pensar por meio do que eu tenho, já que é a luz de Cristo que Deus me deu, pensar aonde isso vai me levar. Isso aqui vai edificar a minha fé? Vai me fortalecer? Vai me levar para mais próximo do Senhor? É esse tipo de julgamento aqui. Também, vamos aqui para o versículo 20. Eu vou ler o versículo 20 e o 21, aí nós encerra por hoje. Versículo 20 diz: E agora, meus irmãos, como será possível vos apegardes a tudo o que é bom? Bom, então aqui ele veio mostrando a maneira de julgar, tá bom? Então ele está ensinando aqui a maneira de julgar, e normalmente quando a gente pensa em julgar, a gente pode estar pensando em julgar outra pessoa, mas não é isso que ele está falando. É julgar para termos aquilo que é bom. Então é julgarmos para nós mesmos o que é que faz bem e o que eu vou aderir na minha vida. E o que faz mal, o que vem do diabo para mim sair fora daquilo. Tá bom? É isso que significa aqui. Então o julgamento que ele dá aqui é para quê? Para que nós nos apeguemos a tudo que é bom. Então ele fez uma pergunta, aliás, no versículo 20, né? Ele diz assim, e agora, meus irmãos, como será possível vos apegardes a tudo que é bom? É uma excelente pergunta essa de Mormon, né? Ele mesmo vai responder, tá bom? Mas como será possível me apegar a tudo de bom? O versículo 21, né, ele explica um pouco como fazer isso. Diz assim, e agora chegamos àquela fé sobre a qual prometi falar-vos. Então ele vai fazer uma conexão aqui entre a fé e se apegar a tudo que é bom. É por meio da fé que a gente se apega a tudo que é bom. Então ele vai fazer essa explicação, mas eu trago amanhã, né? Só eu ler o restinho do 21 aqui, ó. E agora chegamos àquela fé sobre a qual prometi falar-vos. Dir-vos-ei, qual caminho que devereis seguir para que vos apegueis a todas as coisas boas? Então aqui ele vai mostrar qual caminho a gente tem que seguir para se apegar a todas as coisas boas. É bom que
ele faz a pergunta, mas ele mesmo vai mostrar qual é o caminho para nós nos apegarmos a todas as coisas boas aqui. Aí amanhã a gente continua aqui a partir do versículo 22 e traz exatamente esse tema, porque aqui ele vai virar o bloco fazendo uma conexão. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas aqui ele trouxe a parte do versículo dizendo: agora eu vou falar sobre aquela fé que eu prometi, porque tem uma conexão em se apegar tudo de bom com a fé, e ele vai trazer essa conexão para nós. Aí espero que amanhã, eu estudando, eu consiga, né, de uma maneira boa, conseguir explanar para nós entendermos qual é a conexão entre essa fé e se apegar a tudo de bom. Eu acho que o ponto principal aqui, que ele ensinou sobre o julgar, é julgar as coisas para a nossa vida, não é julgar o próximo, mas julgar aquilo que é bom para nós, o que é discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo. Ele deixou bem claro aqui sobre esse ponto, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.